Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, banco de dados. Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de banco de dados. Nós vamos falar agora especificamente sobre ferramenta Case. E nós vamos usar um exemplo aqui do MySQL Workbench. José Eduardo Santarém II, professor. Tema da aula, ferramenta Case MySQL Workbench. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. Então, o que é uma ferramenta Case? É um produto baseado em computador que tem o propósito de ajudar os engenheiros de software em atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de software. Então, isso aqui é baseado na definição de ferramenta Case de Carnegie Mellon, da Software Engineering Institute. E a ideia aqui é estudar uma ferramenta Case para fazer o processo de modelagem de banco de dados. A ferramenta Case, pessoal, na parte de modelagem, ela ajuda o projetista, quem está projetando o banco de dados, na criação do modelo de entidade de relacionamento, ajuda na criação do modelo relacional, ela disponibiliza funcionalidades de criação automática de dicionário de dados, ela disponibiliza funcionalidades de criação de script para a geração do banco já na conexão com o SGBD, e ela possibilita também a engenharia reversa. Bom, tudo isso aqui são atividades que você pode desenvolver dentro de uma ferramenta Case. Então, é esperado que uma ferramenta Case disponibilize funcionalidades de verificação quanto às regras que definem um modelo ou que definem qualquer outro artefato do processo de desenvolvimento de software suportado por ela. Dessa forma, a ferramenta Case é capaz de, em algum nível, impedir ações por parte dos usuários, engenheiros, analistas de sistemas, cientistas de computação, que levem a erros de modelagem. Novo slide com o título Ferramentas Case e o texto lido pelo professor. Em laranja, os destaques. Funcionalidades de verificação, impedir ações, erros de modelagem. Então a ferramenta tem o papel aí de facilitar o nosso processo, que a gente estava pensando em fazer na mão, modelo de relacionamento, a gente pode fazer usando a ferramenta Case e depois levar isso para o banco de dados. Bom, a gente tem vários exemplos de ferramenta Case, As ferramentas Case durante um determinado momento, elas foram ferramentas excepcionais, e com muito investimento, e eram ferramentas muito caras. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, nem todas são exatamente a consolidação daquele modelo de ferramenta Case que a gente tinha, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, como DB Designer, Erwin, DBman, o Rational Rose da IBM, e a gente vai usar aqui o MySQL Workbench, que ele faz um papel de ferramenta Case também, mas ele faz uma função de ferramenta para nos ajudar a trabalhar com o MySQL. Bom, o MySQL Workbench, por que a gente vai usar? Primeiro porque ele é sem custo, depois porque a gente está usando o MySQL, a gente está tendo o MySQL como produto de exemplo, e porque ele é multiplataforma, ele funciona em várias plataformas. Então é uma ferramenta que se conecta ao MySQL Server, mesmo que o MySQL esteja em outro lugar, em outro servidor. Novo slide com o título MySQL Workbench e tópicos lidos pelo professor. No segundo tópico, o link mysql.com/products/workbench. Aqui tem o acesso dele, o link para acessar, E é uma ferramenta visual, unificada para arquitetos de banco de dados, desenvolvedores e DBAs. Bom, ela fornece um processo de modelagem de dados, engenharia reversa, desenvolvimento no SQL, que é tudo que a gente vai usar, e ferramentas de administração direta já na conexão com o servidor, como administração de usuário, backup. É possível você fazer tudo isso como uma ferramenta de administração do MySQL também. Então, por isso que eu falei que ela é ferramenta Case misturada com ferramenta de manipulação e administração de banco. A engenharia reversa é uma das coisas mais legais que a gente tem no processo de modelagem. Então, em algumas situações, pessoal, a gente tem o banco de dados já implementado, mas a gente não tem o modelo relacional. E aí a gente não conhece esse modelo, É difícil de saber como é que esse desenho foi feito, como é que ele foi estruturado. A engenharia reversa, então, é a capacidade da ferramenta Case de acessar um banco implementado e, a partir dele, gerar um modelo conceitual, que geralmente é baseado no modelo entidade de relacionamento. Então, você não tem um modelo entidade de relacionamento, você chegou no lugar, já existia o banco de dados, você faz uma engenharia reversa e gera o modelo conceitual a partir do modelo da ferramenta do banco de dados já implementado. No caso do MySQL Workbench, a gente vai fazer
a partir do menu Database, na opção Reverse Engenharia, eu vou mostrar isso aqui especificamente como que a gente faz. Então ele pede uma conexão no banco, você tem que ter as credenciais do banco, usuário e senha, você se conecta lá e a partir disso você faz o processo de engenharia reversa. Novo slide com duas imagens. A primeira é da tela inicial do MySQL Workbench. Na barra de menu principal, Database contém uma lista de ações disponíveis, dentre elas Reverse Engineer. A segunda imagem é do assistente Reverse Engineer Database, com diversas opções de configuração. Essas são as telinhas que a gente vai ter para acessar, mas eu vou demonstrar isso aqui. Eu vou deixar para demonstração no final e vou continuar com a aula, daqui a pouco eu mostro toda a demonstração. E eu posso também criar um novo modelo, que não é o processo de engenharia reversa, né? É diferente. Eu crio um modelo a partir do modelo entidade de relacionamento e a partir disso eu salvo esse modelo já gerando, né, o modelo relacional e já criando isso no banco de dados. Então eu crio o modelo e a partir disso eu vou lá no banco e implemento, faço a implementação. Novo slide com o título Novo Modelo, MySQL Workbench e os tópicos lidos pelo professor. Abaixo, imagem do menu File com opções para abrir um projeto, iniciar um novo projeto ou salvar um projeto. A gente vai ver também uma demonstração disso. Então eu queria dizer para vocês, né, que o MySQL Workbench não é exatamente uma ferramenta case, né, porque ele não faz a implementação de nível apenas conceitual, mas ele pode ser considerado tanto uma ferramenta de desenvolvimento para MySQL como uma ferramenta case também. E ele permite a gente pensar de forma conceitual e a partir disso gerar uma implementação física, que é o que a gente vai fazer como exemplo. Então, é muito difícil, pessoal, e improdutivo trabalhar com banco de dados sem ter uma ferramenta de desenvolvimento como essa, por exemplo, né, que nos ajuda em todo o processo de administração, de implementação e também serve como uma ferramenta case. Eu quero mostrar então agora como que a gente vai fazer, né, para trabalhar um pouquinho com essa ferramenta. Bom, pessoal, então olha só. Aqui eu já estou conectado naquela máquina virtual que a gente falou na apresentação da semana, né, e eu vou conectar aqui no meu MySQL Workbench. A apresentação de slides é substituída pela projeção da tela do computador do professor, que tem papel de parede cinza com ilustração de um jaguar. O professor abre o programa. Na tela inicial, um painel lateral, um texto de boas-vindas. E na parte inferior, MySQL Connections mostra a conexão. Local Instance 3306, Univesp, Localhost 3306. Então olha só. Quando eu clico aqui no meu MySQL Workbench, né, ele abre essa tela e aqui eu tenho já uma conexão, usuário Univesp, senha Univesp, no Linux também usuário Univesp, senha Univesp, e eu vou partir para fazer inicialmente, né, um processo de engenharia reversa. Então olha só, eu venho aqui no meu menu Database, eu tenho aqui Reverse Engineer, que é a engenharia reversa, vou clicar. Na barra de menu principal, o professor clica em Database e no submenu Reverse Engineer. Abre o assistente Reverse Engineer Database com campos para definir parâmetros para conectar a um SGBD. Em seguida, ele clica no botão Next. Ele vai me pedir as credenciais de conexão no banco. Eu já tenho as credenciais, que é desse próprio banco aqui, né? Da onde está conectado nesse equipamento, mas eu poderia ter as credenciais de conexão num outro banco. Vamos dar um Next, ele vai me pedir a senha para conectar lá no banco, é a Univesp. Vamos dar mais um Next. Aqui ele vai dizer, ó, eu tenho um banco de dados SAC lá disponível. Esse é um banco de dados que eu importei para a gente usar como exemplo mesmo. Então eu vou clicar nele, é dele que a gente vai fazer a engenharia reversa, porque ele já é um banco pronto, um banco populado, né, para a gente poder fazer o processo bonitinho. Vou dar um Next, ele fez a verificação, e aí ele vai me dizer, ó, eu posso gerar esses vários objetos. Eu vou pedir para ele gerar só os objetos de tabelas, para ficar mais fácil da gente ver por conta do tamanho da tela. O professor seleciona apenas o primeiro tipo de objeto, Import MySQL Table Objects. Clica em Executar e segue até finalizar o assistente de engenharia reversa. Então vamos mostrar aqui, vou mandar executar. E agora ele finalizou o meu processo com 16 tabelas. Olha só, montou aqui na minha tela as tabelas, montou todo o processo aqui
de engenharia reversa, o meu modelo, olha que bonitinho que é o modelo aqui, baseado nesse modelo, no modelo de entidade de relacionamento, um diagrama de entidade de relacionamento com todas as tabelas que eu tenho no meu esquema Sackler. O professor navega por um diagrama EER. Sobre fundo quadriculado, tabelas são conectadas por linhas e podem ser arrastadas por todo o quadriculado. Conforme o cursor do mouse passa por uma tabela, todas as linhas de conexão e os campos relacionados ganham realces coloridos. Agora eu queria aproveitar para mostrar para vocês algumas outras coisas dessa ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa tabela Filme e uma tabela Language. Tá? E quando eu clico na tabela, ele mostra os relacionamentos. Então, quando eu pego essas duas tabelas aqui, ele está me mostrando o relacionamento, né? Ele está dizendo que ele tem dois relacionamentos da tabela Language com a tabela Filme, né? Um para gerar o Language ID, que é o idioma do filme, e outro o Original Language ID, que é provavelmente o idioma original do filme. Aqui vai depender de como que isso aqui foi modelado, né? De quem pensou nisso. Ao posicionar o cursor do mouse sobre a tabela Language, os campos Language ID, Original Language ID, ambos da tabela Film, e as duas linhas de conexão entre as tabelas são realçados em azul. Quando o professor clica na tabela Film, os realces mudam para verde e outros azuis se formam, relacionando Film com diversas outras tabelas. E aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, quando a gente apresenta esses relacionamentos aqui, por exemplo, né, eu estou mostrando isso em uma determinada notação. Eu já falei para vocês na aula sobre o modelo de relacionamento, modelo relacional, sobre notação. Aqui vocês vão perceber, né, que eu tenho aqui no menu Model, Object Notation. E eu tenho vários tipos de notação, que é como eu apresento. Por exemplo, posso apresentar aqui, olha como é que mudou a minha notação de apresentação das tabelas. Na barra de menu principal, o professor clica em Model e nos submenus Object Notation e Classic. A aparência do diagrama se altera. Tabelas que antes tinham cantos arredondados e cor azul nos títulos ficam com cantos retos, o título em linhas brancas e as demais linhas em azul. E eu posso experimentar outras aqui também. Tá? Então, quando eu falo para vocês que vocês podem encontrar, né, outras notações nos livros, tal, é isso que a gente está falando. Outra coisa, eu posso encontrar notações diferentes aqui também para os relacionamentos. Por exemplo, eu posso escolher aqui uma versão clássica, eu posso escolher aqui a versão baseada em UML, eu posso escolher aqui uma versão baseada no IDF-X1. No menu Model, o professor relaciona Relationship Notation e altera o estilo das linhas de conexão do diagrama. Na versão clássica, são sinalizadas com losangos metade preto e metade branco. Na versão UML, com o número 1. E na versão IDF1X, mencionada pelo professor como IDF-X1, as linhas têm um pequeno círculo preto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está mudando a maneira de enxergar aqui as notações, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito interessante porque serve para a gente ver que a gente tem disponibilidade de muitas outras notações diferentes. Agora eu quero pegar esse relacionamento específico aqui e quero clicar duas vezes nele para vocês verem uma coisa importante. O professor indica o relacionamento destacado em laranja, Language ID, da tabela Filme, relacionado a Language ID da tabela Language. Em seguida, ele dá um duplo clique na linha e abre o editor Relationship na parte inferior com as duas abas, Relationship e Foreign Key. Em Relationship, Caption é preenchido com o nome FK_Film_Language. Olha só, eu vou clicar nele duas vezes, ele me abriu a telinha aqui, ele me disse que o nome desse relacionamento aqui é um FK Film Language, tá? E se eu clicar aqui no Foreign Key, ele vai me dizer que esse é um relacionamento 1 para N e que os dois lados são mandatórios, quer dizer, os dois lados são obrigatórios. Eu tenho um relacionamento 1 para N, onde eu tenho obrigatoriamente, né, que ter um idioma cadastrado e tem obrigatoriamente que ter lá no filme a informação do idioma. Isso aqui é uma informação obrigatória. O professor se refere à aba Foreign Key com 3 seções. À esquerda, o retângulo Referencing Table Film. Foreign Key, FK_Film_Language.
Language Underline ID Tiny Int. A caixa de seleção Mandatory está marcada. Ao centro, 2 botões de opções da cardinalidade, com apenas o primeiro selecionado, One to Many, 1 para N. E à direita, o retângulo, Preference Table Language, Language Underline ID Tiny Int, PK. A caixa de seleção Mandatory está marcada. E quando eu faço esse relacionamento aqui, se eu for mostrar para vocês, a gente tem vários tipos de notação. Eu vou pegar a informação. Na barra de menu principal, o professor clica em Model, Object Notation, Workbench Default. No diagrama, os campos das tabelas iniciam com pequenos ícones. O professor indica uma bolinha vermelha no campo Language ID da tabela Filme. Aqui na notação Default, vocês vão perceber que quando eu faço a relação, essa bolinha vermelha aqui é que representa para a gente, né, o relacionamento com a obrigatoriedade da informação, que é aquele relacionamento nosso total. Então, esses são detalhes da ferramenta que vocês vão começar a perceber. Eu queria mostrar uma outra coisa, por exemplo, aqui, né, que é o processo de a gente fazer uma atualização do modelo. Isso aqui é muito legal. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no título do filme, né, então eu vou vir aqui, vou clicar aqui nesse campinho título do filme e vamos aqui nas colunas, eu tenho o título aqui, eu quero alterar isso aqui, ó. No diagrama, o professor clica no campo Title Marchar 128 da tabela Filme. Na parte inferior da tela, abre a aba Film Table, onde ele clica na subguia Columns, com propriedades como nome da coluna, tipo de dado e valor padrão. Ele dá um duplo clique na linha com Title e Varchar 128 e altera para Title X e Varchar 200. Ao dar Enter, esses dados também se alteram na tabela Filme do diagrama. Eu vou colocar um título X e vou mudar o tipo aqui, ó. 128 eu quero mudar para tamanho 200. Dei o Enter, automaticamente vocês vão perceber que ele já mudou. O que eu quero fazer agora? Olha só, essa informação aqui eu quero ir lá no meu database e quero sincronizar o modelo. A informação citada pelo professor é o elemento Title X Varchar 200 da tabela Filme. Na barra de menu principal, ele clica em Database Synchronize Model. Abre o assistente Synchronize Model with Database, onde segue em Next e depois digita uma senha para conectar no servidor. O que aconteceu? Eu tenho um banco de dados, eu busquei o modelo, agora eu estou alterando no modelo e eu quero devolver para o banco de dados essa alteração. Como que a gente vai fazer? Ele vai conectar aqui na sincronização, eu vou para frente, ele vai me pedir a senha de novo para poder conectar no banco. Ele vai me perguntar, ele vai me dizer aqui que eu estou fazendo no banco Sakila, certo? Que é o que eu estou usando. O professor clica novamente em Next, seleciona apenas o modelo Sakila e segue em Next até a etapa Model and Database Differences. E aí, ele vai me perguntar se eu quero atualizar o modelo, ou seja, se eu quero pegar o banco e trazer de novo para o modelo, porque como eu alterei o modelo, eu pego o original de novo. Ou se eu quero fazer uma atualização da fonte, eu quero pegar esse modelo e atualizar o banco de dados. Nesse caso, vão perceber aqui, ó, em cima, que ele já está dizendo aqui que ele tem uma alteração. Em Model and Database Differences, um quadro com 3 colunas. À esquerda está o modelo Sakila, com diversas tabelas como Actor, Address, Category, entre outras. A coluna do meio é Update, com setas que direcionam a sincronização entre os dados. E à direita, a coluna Source é semelhante ao modelo Sakila, com as mesmas tabelas, mas com ícones opacos em cinza. O professor desce a barra de rolagem do quadro e mostra as ações na tabela Filme, sinalizadas com setas verdes para a direita e que apontam para valores da coluna Source. O modelo Filme contém 3 itens NA, Not Applicable, que serão atualizados para UPD_Filme, INS_Filme e DEL_Filme. Os itens de Source são sinalizados com pontos de exclamação coloridos, a tabela Filme em amarelo e os itens novos em vermelho. Na parte inferior, o professor clica na ação Update Source e depois em Next.
da tabela filme. E eu quero atualizar aqui, ó, eu quero atualizar o banco de dados. Então, se eu for para frente aqui, ele vai me mostrar as instruções. Toda vez que ele fizer uma instrução, você vai poder salvar isso aqui como arquivo ou copiar para o seu clipboard, enfim. Né? Você pode salvar isso aqui como ele fez. O professor se refere à etapa Preview Database Changes to be Applied, com a instrução SQL para executar a sincronização. Ele explica as linhas 12 e 13, depois clica em Executar, aguarda o processamento e retorna ao diagrama. Ele está fazendo aqui, ó, um Alter Table, certo? Ele está alterando a coluna de título para título X. Aí eu mando executar. Ele vai fazer a execução e ele já alterou no meu banco de dados. É assim que funciona. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou fechar isso aqui. Ele fecha o diagrama e retorna à tela inicial do programa. Tá? Eu posso salvar ou não. Não vou salvar. Eu vou começar aqui, ó, olha só, na tela principal eu vou começar pelo modelo. Eu quero criar um modelo novo. No painel lateral, o professor clica em Models, que lista apenas o modelo Sackler Full. Ao lado de Models, ele clica no sinal de adição. A página MySQL Model tem 3 painéis principais divididos verticalmente. No centro, a visão geral do modelo mostra o esquema físico MyDB. Então, vamos criar esse modelo novo aqui. Ele colocou MyDB como meu esquema. Eu quero mudar o nome do esquema. Eu vou colocar aqui nesse esquema aula 1. Dou Enter. Vamos ver que automaticamente ele mudou aqui, ó. O professor clica no ícone MyDB e altera a informação do campo Schema Name. O nome do ícone muda para Aula 1. De volta à visão geral do modelo, ele clica em Add Diagram, que abre em nova página, EER Diagram, com fundo quadriculado e diversas ferramentas de edição. Para a aula 1, e eu quero criar um diagrama. Então aqui eu vou criar. E abriu para eu criar um diagrama novo. Eu tenho as ferramentas aqui, uma ferramenta de tabela. Coloquei a minha tabela aqui. Clico 2 vezes. Na lateral esquerda, uma barra de ferramentas vertical, onde o professor clica no ícone de tabela e, em seguida, no quadriculado, onde cria Table 1. Clique duplo em Table 1. Abre uma nova guia na parte inferior, Table 1 Table, com diversas subguias. Na subguia Table, muda o nome para Fornecedor, o que altera também o título da guia e da tabela no diagrama. Nome da tabela, Produto, Fornecedor. Fornecedor. Aí ele vai nas minhas colunas, eu quero colocar aqui ID Fornecedor, vai ser do tipo int, eu posso escolher os tipos aqui, os vários tipos que eu tenho disponível no MySQL. Ele vai me deixar clicar já se é uma chave primária, se é not null. Eu vou colocar um outro campo aqui, que vai ser descrição. E eu vou deixar um varchar como 45. Ele já criou a minha ferramenta aqui. Na subguia Columns, a primeira linha. Column Name, ID Fornecedor. Data Type, int. As caixas de seleção PK e NN estão marcadas. E na segunda linha criada pelo professor, Column Name, descrição, Data Type, varchar 45. No diagrama, Table 1 agora é fornecedor e tem os valores ID fornecedor int e descrição varchar 45. O professor cria outra Table 1 ao lado direito de fornecedor e também altera as subguias Table e Columns. Vou criar uma nova tabela. Essa tabela eu vou chamar ela de Produto. E as minhas colunas aqui, vai ter de novo um ID Produto, vai ser inteiro também. E eu vou criar uma outra aqui como Descrição. Vou colocar aqui como um varchar de 200. Ótimo, criei. No diagrama, a segunda tabela fica com o nome Produto e os itens ID Produto int e Descrição varchar 200. Na parte inferior da barra de ferramentas, diferentes ícones de cardinalidade. O professor escolhe 1 para N. Quero criar um relacionamento 1 para N. Olha os relacionamentos disponíveis aqui. Tá? Então, na hora que eu vou criar um relacionamento,
Eu clico no relacionamento e faço, no caso aqui de 1 para N, então eu vou pegar aqui de produto, tá? Para fornecedor, é uma relação de um produto, de um fornecedor tem vários produtos. Criei aqui o meu relacionamento, ele já trouxe aqui como chave estrangeira. Bem legal e bem tranquilo. Após selecionar a cardinalidade, o professor clica na tabela Produto e depois na tabela Fornecedor e as conecta por uma linha com a notação 1 do lado do fornecedor e 1 com asterisco sobrescrito do lado do produto. Na tabela Produto é adicionada a chave estrangeira fornecedor _ID fornecedor int. Na barra de menu principal, o professor clica em Database e Forward Engineer. Abre o assistente Forward Engineer to Database, onde segue em Next. Vou fazer o seguinte agora, Database, Forward Engineer, vou jogar isso para criar um banco de dados. Criei o modelo, vamos criar um banco de dados. Vamos lá, fazer o processo, conectar no banco. Ele loga no servidor da Univesp e clica em Next. Eu já disse, né, que ele vai criar uma aula 1. Ele vai criar toda a estrutura aqui, ó, tem todo o código aqui das tabelas, tal, criando o esquema aqui, ó, aula 1. Na etapa Review the Shell Script to be Executed, um script em que o professor destaca as linhas. 14. Create if not exist, aula 1. Linha 15. Use, aula 1. O professor clica em Next e depois em Close. Vamos para frente. Fez a conexão. Bonitinho. Ótimo. Vou fechar isso aqui. Ele fecha a aba do diagrama e retorna à tela inicial. Ele vai me perguntar se eu quero salvar ou não. Eu nem vou salvar isso aqui, mas poderia salvar. Bom, então a gente volta para essa tela, tá? Para a gente ver o que realmente a gente fez. Então, olha só. A gente vai conectar aqui. Na tela inicial do programa, o professor clica na conexão Local Instance 3306, Univesp Localhost 3306. Após colocar a senha, abre uma guia de conexão Local Instance 3306, dividida em 3 partes. Painel da barra lateral à esquerda, a guia de consulta SQL Query 5 na parte superior e o painel Action Output abaixo. O professor navega pela barra lateral que tem 2 subguias, Administration e Esquemas. Ao conectar, ele vai pedir para a gente de novo digitar a senha. E aqui vocês vão perceber que eu já tenho, aqui está aparecendo esquema, mas às vezes pode aparecer assim para vocês, administração. Aqui eu tenho informação sobre o status do servidor, se ele está funcionando, se não, usuários. Lembra todas aquelas ferramentas que eu falei que o MySQL Workbench tem? Nós vamos aqui em esquema, ó. Aqui ele já criou aquele aula, foi o que a gente acabou de criar. Tá aqui, ó, fornecedor, produto, tal, aula 1. A gente criou o modelo e mandou executar no banco. E aqui tem o Sacra, que é aquele que já estava criado aqui e a gente fez engenharia reversa. Vou aproveitar e mostrar algumas coisas para vocês aqui do Sacra que a gente pode fazer. Então, por exemplo, posso pegar aqui, ó, tem as tabelas, eu quero pegar a tabela filme, clicar com o botão direito e vou aqui, ó, Select Row. Ele vai dar um select e mostrar para a gente as linhas que eu tenho dessa tabela. Ao clicar na tabela Filme, uma nova guia de consulta é aberta ao lado de Query 5. Nomeada Filme, tem 3 seções: o painel de consultas SQL, a tabela Result Grid e o painel Action Output na parte inferior. Vocês vão perceber aqui, né, que eu posso fazer muitas coisas. Eu posso exportar esses dados, eu posso ver de várias formas, né, e pode ver que aqui ó, o título X, que a gente tinha mudado, né, e atualizado o banco, já está em funcionamento. O professor se refere à terceira coluna da tabela, Title X. Em seguida, ele seleciona o guia Query 5. Na barra lateral, abre o menu do modelo Scylla, clica em Set as the Full Schema e escreve no painel de consultas. E eu posso fazer muitas outras coisas, eu posso executar outros comandos aqui, né? Eu posso executar comandos aqui e interagir direto com o banco de dados. Então vou, por exemplo, vir aqui nessa query que está aberta, vou vir aqui no Scylla, dizer que eu quero selecionar ele como o meu esquema default, e aí eu vou criar uma tabela aqui, ó, Create Table, nova tabela, aí eu crio um campinho aqui, ID, uma descrição, varchar de 50,
Vou colocar aqui. Olha como é que ele já vai ajudando a gente, pessoal. ID, vou fechar e vou mandar executar. Quando eu mando executar, a ajuda citada pelo professor são sugestões de preenchimento de código oferecidas pelo programa enquanto ele digita. O comando completo tem 6 linhas. 1. Create table, nova tabela. 2. Abre parêntese. 3. ID int, vírgula. 4. Descrição, varchar, entre parênteses, 50. 5. Primary key, entre parênteses, ID. 6. Fecha parêntese, 2 pontos. Acima do painel de consultas há uma barra de ferramentas. O professor clica no terceiro ícone, executar, de raio amarelo. Em seguida, ele indica as mensagens de Action Output, que mostra mensagens sobre o tempo, a ação e a resposta do servidor. Automaticamente apareceu aqui, ó, Create Table, e aqui ele já colocou o verdinho, quer dizer, eu executei o comando com sucesso. Aqui eu vou atualizar o meu banco, vai aparecer aqui a minha nova tabela que eu acabei de criar. Na barra lateral, ele clica em Refresh All, no menu do esquema Sakila. Desce a barra de rolagem e indica a tabela Nova Tabela, com os itens Columns, Indexes, Foreign Keys e Triggers. No painel de consultas, o professor substitui todo o código por Drop Table, Nova Tabela, e clica em Executar. Em Action Output, uma terceira mensagem é adicionada e na barra lateral a tabela Nova Tabela e seus itens são deletados. Então aqui vocês podem interagir direto com a ferramenta, criando tabela, criando produto. Posso apagar, né? Qualquer comando você pode executar aqui, ó, Drop Table, Nova Tabela. E aí você pode executar os comandos aqui, ele vai fazer o processo, já apagou a tabela aqui. É isso, eu quero que vocês experimentem essa ferramenta, usem muito. Tudo isso que eu mostrei em pequena escala, eu quero que vocês façam isso em escala muito maior, né? Como proceder, como usar, experimentar a ferramenta. É muito importante para o desenvolvimento de vocês, né? Então, tanto a parte da modelagem, da ferramenta Case, de modelo, criar o modelo lá, como também executar as operações por aqui, né? Nessa telinha da Carry aqui, você pode fazer muitas coisas, mas pode tratar isso de várias maneiras. É importante que a gente experimente a ferramenta, use o máximo que a gente puder. Bom, novo slide com texto. Esses slides estão baseados no site do MySQL Workbench. Link mysql.com/products/workbench. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Voltando para a nossa aula, então, para finalizar, né, eu queria dizer que essa aula, de um modo geral, apresenta para vocês a ferramenta Case, como fazer uma modelagem e exportar para o banco de dados, né, e também fazer o processo inverso, que é a nossa engenharia reversa. Usem muito, experimentem bastante, façam os exercícios de apoio, a gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.